Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, nós estamos aqui no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. E hoje nós vamos ler, eu trouxe aqui uma mensagem de Paulo, um apóstolo, né? Uma mensagem que foi dada em Lyon em 1861, onde Paulo vai falar para nós, vai nos ensinar sobre o perdão das ofensas, né? Essa lição ainda muito difícil para a gente, na nossa condição de exercitar na sua plenitude. Mas, embora seja algo muito difícil, o perdão, não é impossível, né? Porque se fosse impossível, não estaria posto aí como lição para nós. Jesus não teria vindo exemplificar, já que ele é o nosso mestre. Então, ele veio nos ensinar aquilo que ele sabe que nós somos capazes de executar. Talvez a gente, com certeza, ainda não tenhamos a condição de aplicar logo de cara, assim, né, da maneira integral, porque é um trabalho a ser construído, né? Porque o perdão não é palavra, é atitude, é sentimento transformado, né? Então é sentimento transformado, e transformar sentimento exige de nós, além de muita boa vontade, um esforço realmente muito grande. E dominar aí tendências, às vezes, são necessárias algumas encarnações, né? Então, que a gente pelo menos aprenda a desenvolver algum mecanismo já para perceber da importância, a gente tem que se observar, ver em que grau que nós estamos nesse quesito dessa lição. Todas as lições do Evangelho é assim, né? O autoconhecimento vai fazer com que a gente, olhando para dentro de nós mesmos, a gente vai perceber qual é o grau que aquela semente está desenvolvida dentro dos nossos sentimentos. Em qualquer lição do Evangelho, perdão, amor, né? Enfim, misericórdia, as lições que vem ali, o convite para que a gente desenvolva cada uma das virtudes, né? E que combata os piores defeitos ali, que são o orgulho e a vaidade, o egoísmo. Então, cada um vai olhar para dentro de si para ver em que ponto que aquela semente está e fazer o trabalho a partir dali, né? Então, é sempre um convite, porque é um trabalho difícil, né? Que exige de nós. E esses grandes aqui vêm para nos ensinar. Paulo é um. Então, nós vamos fazer aqui a leitura, né? Conforme está no Evangelho, e vamos pensando a respeito do perdão, né? Perdão que muitas vezes a gente pode achar que nós, né, temos que aprender a perdoar e vamos fazer isso e tudo mais. Mas a gente tem que ampliar, inclusive pensar que muitas vezes nós é que temos que ser perdoados, né? Nós é que temos que ser perdoados. Uma coisa é perdoar, outra coisa é ser perdoado. Então, é porque perdoar exige de nós um comportamento nosso, né, nos inclinando para perdoar alguma coisa que alguém nos fez. Não, que não é fácil, porque vai contra muitas vezes ali o nosso orgulho, né? A nossa vaidade, o nosso amor próprio fica muito ferido ali em ter que perdoar uma ofensa, né? Mas o que é pior, fazer isso ou ter que ser perdoado? Porque quando a gente tem que ser perdoado é porque nós é que fizemos alguma coisa. Então, o que será que é pior? Né? Aí a gente pensa naquela prece, na oração linda de Francisco de Assis, né? Amar que ser amado, compreender que ser compreendido, né? Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Então, assim, o que é melhor? É a gente ser vítima ou a gente ser o algoz?
é algo para a gente estar pensando. Porque quando a gente precisa do perdão dos outros é porque nós fomos o algoz. E muitas vezes esse orgulho que nos impede de perdoar aqueles que nos ofenderam, é o mesmo orgulho que nos impede de enxergar que nós também magoamos e ferimos o outro. Então vamos, pensando sobre essas questões. Bom, vamos então à leitura. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Então, esse capítulo fala muito da indulgência, que é aquele sentimento que a gente tem de sobra para conosco mesmo e para com quem a gente gosta, né? E falta em relação aos demais, né? Então, tudo que fazemos tem uma desculpa muito justa, tem uma razão, uma explicação. Tudo que o outro faz, mesmo que seja a mesma coisa que nós tenhamos feito, não tem desculpa, não tem justificativa, não tem nada, né? Infeliz aquele que diz, eu jamais perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe se mergulhando em vós mesmos, não descobriríeis que foste o agressor? Quem sabe se nessa luta, que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não fostes vós a dar o primeiro golpe? Se não vos escapou uma palavra ferina? Se usastes de toda a moderação necessária, né? Olha, moderação, nós somos moderados, né? Nós somos moderados. A gente se contém quando a gente está diante de alguma situação, a gente não deixa escapar uma palavra aparentemente inofensiva, mas ali velada de um sentimento de reprovação ou de julgamento, né? Então, nós somos moderados, né? Sem dúvida, o vosso adversário está errado ao se mostrar tão suscetível, mas esta é ainda uma razão para ser desindulgente e para não merecer ele a vossa reprovação. Admitamos que fosseis realmente o ofendido em certa circunstância. Então, vamos pensar aqui ele vai dar um exemplo em que nós de verdade fôssemos os ofendidos, né? Quem sabe se não envenenastes o caso com represálias, fazendo degenerar numa disputa grave aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento, né? Então, às vezes uma coisa que era tão pequena que poderia ter passado batido, será que a gente não vamos dizer assim, colocou mais fogo na fogueira, né? Quantas vezes a gente ali por uma palavra, um gesto de uma dúvida, né? Uma situação que queria passar batida, a gente não deixa passar nada, né? E reaviva aquilo. Se dependeu de vós impedir as consequências e não o fizestes, e não o fizeste, sois realmente culpado. Admitamos ainda que nada tendes a reprovar na vossa conduta, e nesse caso, maior será o vosso mérito se vos mostrardes clementes. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário, eu o perdoo, enquanto que interiormente exprimem um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo-se a si mesmo que foi bem merecido. Então, gente, isso não é uma coisa, né? Isso aqui é uma hipocrisia. E é uma hipocrisia que nós cometemos o tempo todo.
eu não, meu coração tá limpo, eu não guardo mágoa de ninguém, a pessoa me fez isso, eu perdoei, tal, né? Mas ele para lá e eu para cá. E pior, né? Fica ali como um espectador, à espreita, para saber o que acontece na vida da pessoa. E quando tem a notícia de que algo de ruim, quando fica sabendo que algo de ruim atingiu a pessoa, experimenta uma secreta satisfação, e muitas vezes nem secreta, porque verbaliza, tá vendo? A justiça de Deus, ainda usa o nome de Deus para podermos bancar, né, disfarçar que somos bonzinhos, né, mas na verdade é a gente que está ali todo satisfeito com a desgraça que atingiu o outro e fala, tá vendo, Deus tarda, mas não falha, a justiça de Deus é assim. Então que a gente, quando pronunciar esse tipo de comentário, que a gente não esqueça, sim, a justiça de Deus de fato tarda e não falha, e não escapa a ninguém, inclusive a nós mesmos, quando agimos dessa maneira hipócrita, né? Então vamos aqui. Quantos dizem, perdoo, mas acrescentam, mas jamais me reconciliarei. Não quero revê-lo pelo resto da vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Gente, olha que coisa bacana. Por que tem que lançar um véu? Bendita doutrina que tem a pluralidade das existências. Porque se lança um véu sobre o passado, a gente vai ser testado numa outra encarnação, vindo novamente com aquela pessoa para saber se perdoamos mesmo ou não, né? Então, a gente vai ter a oportunidade de ser testado se esse perdão foi de fato um perdão pedido, sentido, um perdão de arrependimento, né? Ou um perdão ali da boca para fora. As reencarnações futuras, elas vão nos dar a oportunidade de comprovar isso. É o único que você... Olha, o verdadeiro perdão cristão, é o que lança o véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos muito mais que pelas palavras. Então é muito importante a gente estar pensando e refletindo sobre essa lição. E a gente vai ver, né, essa lição foi de Paulo, e Paulo na epístola, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, ele fala aqui, olha, eu vou ler só um trechinho do que ele fala sobre perdão. Ele diz aqui, olha, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Então, essa é uma orientação que ele está dando ali para os membros da igreja de Coríntio, a igreja que está localizada ali em Corinto, né, aos coríntios. Então, ele está dando esse tipo de orientação àquele membro que causa algum problema, né? É que eu não li os versículos anteriores pelo tempo, né? Estou pegando o que fala propriamente aqui o item do perdão, né? Então ele está dando essa orientação, que dentro da comunidade ali dos coríntios, na igreja, né, de Corinto, aqueles que tenham cometido alguma ação ali que não seja de acordo com as leis de Deus, né? Ele fala que, olha, deveis perdoar-lhe e confortá-lo para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Porque se a pessoa está dentro ali de uma religião, está buscando alguma coisa, é porque ela tem, né, pelo menos aparentemente em tese, ela tem ali a vontade de estar querendo se melhorar.
Então, se ela fica excessivamente sendo julgada, condenada e sem uma oportunidade de ser perdoada, pode, com certeza fica ali triste e tudo mais. Então, ele está dando esse conselho amoroso, né? Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença do Cristo. Então, sempre em nome do Cristo, Cristo em primeiro lugar. Quando a gente exerce a lição do perdão, quando a gente se coloca na condição de dar um passinho a mais daquele nível que a gente se encontra, né, num esforço íntimo de melhorar um pouquinho naquele quesito, não é por nós, mas é pelo Cristo, né? E eu trago aqui também para a gente ler do livro Fonte Viva, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, né? A lição 135 que diz, perdoa sempre. E aí ele é um comentário àquela passagem evangélica de Mateus que diz assim, olha, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará, né? Então, é até Jesus que disse isso, e ele nos ensina, inclusive na prece dominical, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos aqueles que nos têm ofendido. Bom, mas vamos aqui nessa lição que Emmanuel nos dá. Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possa soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Então ele está dando o mesmo conselho que Paulo deu ali para os membros da igreja em Corinto, né? Ter um outro olhar ali com aqueles que erram, né? Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir apropriando-nos da consciência alheia e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence? Sim, né? Porque a gente é até fácil uma figura de linguagem até é interessante falar, se põe no lugar do outro. Tá, você pode até imaginar, mas você nunca vai sentir o que o outro sente, porque você não está ali, né? Você não tem o organismo físico, você não tem a bagagem espiritual do outro. Cada um, você não tem como se avaliar a dor, né? Então, se colocar no lugar do outro é imaginar. É imaginar, mas exatamente é difícil, né? É uma situação, um coração, usando um coração que não nos pertence. É isso que o Emmanuel está dizendo aqui. Mas a gente tem que tentar se transportar, né, para o lugar do outro e tentar imaginar. Mas o que ele está colocando é que de fato é complicado por esse motivo, né? A gente não consegue sentir com o coração do outro. Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te altere o entendimento. Então, espera, né? Vamos esperar. Ou fazer como ensina, até o próprio Emmanuel ensinou, né? Ensina através do Chico, bebe aquela água, põe aquela água benta na boca, mas não engole. Porque nada como o tempo, o respirar fundo, o não agir de supetão na hora, né? Para acalmar os ânimos. Então, por isso que ele diz, amanhã, espera, né? Vamos esperar. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Claro que não, né? Porque ninguém é perfeito, a gente também comete os nossos erros. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes. Então é o excesso a indulgência que temos para conosco e que falta com o outro. Se há quem nos ame as qualidades louváveis,
há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe constrangendo-nos à revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará de libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Então, aqui a gente entende, percebe claramente que quando nós aprendemos a dar um passo a mais no aprendizado e na prática da lição do perdão, seja perdoando as ofensas, ou seja, se arrependendo das ofensas que praticamos e desejando restituir, né, o outro, aqueles a quem nós ofendemos, que a gente use dessas lições ali, percebendo o quanto isso vai nos fazer bem, o quanto esse esforço será compensatório. E assim, então, agradeço a todos, me despeço, tenham todos uma excelente semana, fiquem com Deus. Boa noite a todos. Eu vou hoje falar sobre Maria, a mãe de Jesus, com base, né, em trechos do livro Anuário Espírita de 1986. Nesse anuário também é comentado outros livros, que eu também vou ler alguns trechos. E quem escreveu esse texto foi Hércio M.C. Arantes. Esse texto que está publicado na revista no Anuário Espírita de 1986. Maria de Nazaré, mãe de Jesus, é reconhecida e reverenciada em todas as religiões. O Espiritismo também reverencia esse espírito que cultiva o amor sublime pelos sofredores e trabalha incansavelmente pela renovação destes seres presos às dores e às angústias. Maria Santíssima, após a morte de Jesus, põe-se a trabalhar em prol dos sofredores, levando a mensagem divina. Depois da partida para o plano espiritual, ela não deixou de auxiliar os sofredores, escolheu auxiliar aqueles que, através do suicídio, criaram muitos sofrimentos para si mesmos. O suicídio é uma ilusão em busca do alívio do sofrimento, mas o Espiritismo deixa bem claro que a vida é eterna e que apenas o corpo morre. A encarnação pode ter situações bem difíceis, mas com o suicídio não se elimina a prova pela qual tinha que passar na encarnação, e o espírito reencarnará novamente. É na encarnação que evoluímos e adquirimos condições de passar pelas dificuldades sem perder a esperança. Deus ama os seus filhos e não dá a prova que não temos condições de vencer. No plano espiritual, Maria de Nazaré, com o apoio de Jesus, fundou uma colônia onde são acolhidos suicidas que são retirados do Vale dos Suicidas. Eles, nesta colônia, recebem tratamentos que os habilitam e são preparados para novas encarnações. Então, nesse anuário de 1986 é citado trechos do livro A Caminho da Luz, que foi escrito por Emmanuel. E ele conta que antes da vinda de Jesus aqui entre nós, entidades angélicas trabalharam intensamente no plano espiritual, preparando as condições necessárias para a vinda de Jesus entre nós. É realizado um estudo para escolherem aqueles que reencarnariam antes de Jesus, preparando o caminho para a sua vinda entre os encarnados da Terra. Escolhem eles os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos, e essas atividades ocorrem mais próximas do planeta. Jesus nasce aqui na Terra em uma manjedoura, assinalando o primeiro ensinamento que representa a virtude mais significativa, que é a humildade. E Emmanuel também escreve, eu vou ler, abre aspas, começava a era
definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Fecha aspas. Resumidamente, o que Emmanuel escreve nos diz que Jesus viveu aqui deixando bem claro que podemos e devemos viver dentro da lei do bem, a lei de Deus, e neste mundo de provas e expiações, o perdão é uma das ações que devemos ter, como prática sincera para conosco mesmo e para aqueles a quem devemos o perdão. No próximo parágrafo deste livro lemos, abre aspas, debalde, os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizaram o grande acontecimento ironizando os altos fenômenos mediúnicos que o precederam. As figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista e José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas, mas a realidade é que somente o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Fecha aspas. Quem são essas pessoas que contribuíram de uma forma ou de outra com a vinda de Jesus aqui encarnado que foi citado no texto? Simeão é aquele que reconheceu Jesus ainda bebê como o enviado de Deus tão esperado, pois um Espírito já havia revelado a ele que veria o Cristo do Senhor antes do seu desencarne. Esse encontro se deu dentro do templo, quando os pais de Jesus levaram ao templo, ainda recém-nascido, como era de costume, para apresentar lá no centro. Ana era uma profetisa que também estava sempre no templo orando, e também ela, quando viu Jesus, o reconheceu como o enviado de Deus, aquele que já era esperado. Isabel é parente de Maria, é prima dela, e quando Maria foi visitá-la, ela também sentiu que Jesus era um ser especial que veio para nos salvar. Esse Salvador já era esperado. Então, a Isabel fala assim, está no texto de Lucas capítulo 1, versículo 42. Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. João Batista era contemporâneo de Jesus, mas veio antes anunciar a vinda de Jesus, o Salvador de todos os habitantes desse planeta. E José foi o pai de Jesus e Maria, a sua mãe. Sobre quem ensinou Jesus toda essa sabedoria? Emmanuel também relata, e ainda hoje há uma pessoa ou outra que acredita que Jesus ensinou neste mundo o que aprendeu com os essênios, mas isto é um engano. Jesus, de fato, foi visitar os essênios aos 15 anos. Porém, Jesus, ainda menino, ensinava e consolava os sofredores que encontrava pelas ruas. Isto é citado pela sua mãe. Vou ler um trecho do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, intitulado Maria. São reflexões dela no momento em que Jesus está na cruz. Abre aspas. Desde os mais tenros anos, quando o conduzia à fonte tradicional de Nazaré, observava o carinho fraterno que dispensava a todas as criaturas. Frequentemente ia buscá-lo nas ruas empedradas, onde a sua palavra carinhosa consolava os transeuntes desamparados e tristes. Viandantes misérrimos vinham à sua casa modesta louvar o filhinho idolatrado que sabia distribuir as bênçãos do céu. Fecha aspas. Então vemos que desde a infância ele praticava o bem. Há outro relato na Bíblia que deixa claro que Jesus já sabia o que veio nos ensinar. É relatado que Jesus, quando tinha 12 anos, foi com a família para Jerusalém, como faziam todos os anos para celebrar a Páscoa judaica. E quando voltavam, depois de um certo trecho do caminho, perceberam que Jesus não estava com o grupo. Os pais voltaram para o templo e o encontraram discutindo com os sacerdotes de Jerusalém.
e eles estavam admirados com o seu entendimento e de suas respostas. Isso está em Lucas, no capítulo 2, versículo 42 a 44. Aliás, a 49. Este fato ocorreu quando ele tinha 12 anos, portanto, ele já trazia todo o conhecimento e, portanto, não precisava aprender com os ensinos. Ainda no livro Boa Nova, Humberto de Campos dedica seu último capítulo a Maria, descrevendo as suas impressões íntimas diante do Filho crucificado, a sua curta estadia em Bataneia, a mudança com João Evangelista para Éfeso, onde estabeleceriam um pouso de refúgio aos desamparados, ensinariam as verdades do Evangelho a todos os espíritos de boa vontade, e como mãe e filho iniciaram uma nova era de amor na comunidade universal. Então, eu vou ler sobre isso um trecho. Abre aspas. A casa de João, ao cabo de algumas semanas, se transformou num ponto de assembleias adoráveis. Maria externava as suas lembranças, falava dele com maternal enternecimento, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, apreciando os ensinos recebidos. E não foi só. Decorrido alguns meses, grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso. Sua choupana era então conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. Eram velhos trôpegos e desenganados do mundo que invocavam a sua proteção. Mães infortunadas que pediam a bênção de seu carinho. Ainda no Anuário Espírita de 1986, ele relata partes do capítulo 2 de 30 do livro Boa Nova. E tem um trecho sobre Lucas, que recebe informações de Maria para fundamentar o seu evangelho. Então, como isso se deu? O apóstolo Paulo, atendendo o pedido de João, vai a Éfeso e visitou Maria, que vivia em uma casa singela, que dava para o mar, e ficou impressionado pelas suas narrativas cariciosas a respeito da noite do nascimento de Jesus. Paulo gravou essas narrativas de Maria e queria voltar em outra oportunidade para colher dados indispensáveis ao evangelho que pretendia escrever. Em outra viagem de Paulo de Tarso para a Palestina, passou rapidamente em Éfeso e Maria já estava em idade avançada. Depois, Paulo foi preso e aproveitou o período para escrever para suas igrejas. E foi nesse tempo que Paulo falou com Lucas a respeito de escrever uma biografia de Jesus, valendo-se das informações de Maria, pois achava muito importante para os cristãos. E Lucas cumpriu o desejo de Paulo, deixando o relato da vida de Jesus, rico de luzes e esperanças divinas. Voltando a falar de Maria, já vimos que depois do desencarne de Jesus, ela procurou continuar o trabalho de amor juntamente com João. E depois do desencarne dela, no plano espiritual, ela cria a Legião dos Servos de Maria para dar assistências aos suicidas, acolhendo-os e preparando-os para a nova encarnação, e assim teriam maior possibilidade de conseguirem vencer suas provas com mais fé e esperança. Maria, logo após o desencarne, assistida por Jesus, desejou primeiramente ver a Galiléia e depois visitou os cárceres de Roma, repletos de discípulos do Mestre que seriam mortos certamente. Ela então infundiu a força da alegria cristã, sugerindo a uma jovem encarcerada a cantar dizendo: "Canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu." Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres, e desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança de Nossa Mãe Santíssima. E para finalizar, eu vou ler uma poesia de Maria Dolores relatando a assistência
que Maria oferece a Judas, que estava no umbral em grande sofrimento pelo remorso e consegue, com seu amor, ajudá-lo. O título da poesia é Retrato de Mãe. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo, a vida maravilhosamente revestida, de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo ao remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desagarra de pesadelo atroz, perguntou: Quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: Meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Boa semana a todos, confiemos e oremos. Ninguém está abandonado pelos espíritos amorosos. Confiemos em Deus e tenhamos sempre a fé e a esperança para vencermos as nossas dificuldades. Obrigado, graças a Deus.